Bom dia, bom dia. Hoje é 8/7/2025. Tá fazendo aqui um estudo sobre o mini índice, né? Fazendo aqui umas novas marcações e é isso. Tá postando aí no YouTube para vocês, meus amigos que queiram assistir. Esse é o setup de tela que eu tenho de uma das telas, tá? E depois tenho esse setup de tela aqui. Você vai estar sabendo qual é. Mas primeiramente vamos estar fazendo aqui. Já fiz análise aqui, vou estar só dizendo o que foi que eu fiz. No gráfico de uma hora aqui no mini índice, a gente percebe que ele está trabalhando em dois ranges laterais, né? Uma máxima aqui, outra mínima aqui, que implica em, vamos arredondar em 7.000 pontos de range, né? De consolidação. O mercado trabalha aí. O que nós temos que é interessante para analisar é que nessa estrutura de lateralização nós temos um indicador que nos fala muita coisa, tá? Que é o OBV, onde você vai estar vendo aqui, ó, esse topo aqui, onde o OBV está, o mercado, ó, opa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, esse topo aqui foi renovado por esse, e você vai ver que o OBV, ele não renova topo, ó, ele não renova topo, e ele vai e renova mais uma vez o topo, vai para esse range da consolidação, e o OBV já está retornando mais para baixo ainda, então isso indica que o mercado está dentro dessa estrutura de ele já sobe divergente com pessoas vendendo, e dentro da estrutura de consolidação a gente consegue ver o preço chegando nas máximas e o OBV caindo. Então a gente percebe que é um mercado que tem pessoas vendendo nessa estrutura, é onde a gente pode começar a pensar que possa ser uma estrutura realmente de distribuição. Estão distribuindo o mercado aí dentro desse range, então possa ser que lá para frente no futuro a gente possa ter uma correção no índice aí, ou não, né? Eu não gosto de dizer que vai ter ou que vai ter, que vai ser assim ou assado, não gosto. Mas olhando pelo indicador, a gente pode sim tá em um cenário de distribuição, apesar dos movimentos amplos que o mercado dá para cima e para baixo, mas dentro desse range a gente consegue perceber que tem mais pessoas vendendo do que comprando, beleza? Apesar de boas defesas aqui no fundo, a gente percebe que o mercado volta com dificuldade de ter as máximas, né? O mercado volta aqui para a máxima e ele tem dificuldade de chegar até aqui novamente e retorna de novo. Então isso já é um indicativo de pessoas realmente distribuindo posições dentro desse range. Então é isso. A gente está nesse range de consolidação. Estamos nesse canal de tendência aqui de alta, parecendo até que é uma estrutura corretiva, em 5 ondas. Mas o mercado sai um pouco da frequência desse canal, né? Ele sai um pouco da frequência. Vocês vão estar vendo aqui que a gente tem esse canal de tendência aqui dentro da, lembrando que é um canal de tendência, a gente pode considerar ele como se fosse um micro, tá? Porque é dentro dessa estrutura. E o mercado já perdeu essa frequência. É claro que ele foi defendido na região de 50% do canal, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso tem a ver muito com finanças comportamentais, tá, pessoal? Essa questão de 50%, você depois dá uma pesquisada aí, dar uma estudada. Então tem os 50%, região de média de 200, gráfico de uma hora, mercado sendo absorvido aí por parte dos compradores. Então a gente vai tirar aqui agora o gráfico de uma hora. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 30 minutos, porque a gente olha vários time frames. 30 minutos também já está rastreado, tá? Algumas regiões são importantes para o nosso operacional. A estrutura no 30 minutos vai ser basicamente a mesma, só que vai estar... Aqui tem outros parâmetros de análise. A gente vai utilizar uma média de 200 apenas. E regiões de liquidez, tá? Como alguns order blocks, como vocês estão vendo aí. Regiões de bipolaridade. E regiões de absorção e regiões de acumulação ou distribuição, que são onde o preço parou e a gente consegue projetar para frente, porque onde o preço para é onde o preço teve interesse em negociar. Então é uma região que vai ter defesa, uma região que vai ter negociação. Então se você vê com uma estruturazinha, um bocado de candlezinho acumulado, ali tem liquidez, você pode puxar o
marcar, projetar para frente. Então é isso, o gráfico de 30 minutos nessa marcação. Esse gráfico de 30 minutos eu só compro na região da 200 do 30 com essa região aqui de bipolaridade, tá? Desse topo aqui, né, que o mercado volta, o mercado vem fazendo essa estrutura, ele faz essa estrutura aqui, ó, ativa o pivô aqui embaixo, mas falha, ok? Aí volta, faz um novo pivô, ó, tá vendo? Só que ele deixa esse topo para trás, veio, fez o pullback, o mercado tomou impulsão, então essa região, como foi defendida, tem uma grande chance de ser defendida novamente. Então a gente vai manter essa marcação aqui, dessa defesa aqui desse topo, que agora virou bipolaridade. E o que é legal é que a gente tem confluência com média de 200, tá? A gente tem confluência com média de 200. Então se o preço for até lá, passo a trabalhar em pensar em alguma compra. E se você for vender, ou eu vendo nessa região desse fundo aqui que foi rompido, ou eu vendo nessa. Aí a gente já entra para outra teoria para saber se a gente realmente vende aqui ou na região de cima. Beleza? Então, 30 minutos tá ok. Tá bem marcado, tem regiões boas, regiões importantes para a gente trabalhar comprado ou vendido se for rompido, para a gente pensar em bipolaridade. Agora a gente vai fazer as marcações no gráfico de 10 minutos, tá? O gráfico de 10 minutos, a gente tem um indicador importantíssimo para o nosso método. Olha, essa região aqui de 10 minutos já foi uma região que foi bastante trabalhada. Trabalhou aqui, rompeu aqui, voltou, defendeu aqui, defendeu aqui. Eu vou tirar ela? Com certeza eu vou tirar ela. Beleza? É uma região importante, mas eu vou retirar ela. Porque agora a gente tem que pensar em novas regiões, novos parâmetros. Então, vamos lá. A gente vai ter muita região boa aqui. Essa aqui eu vou retirar, tá? Vai vir pra cá, pra essa região aqui, desse fundo. A gente vai ter que pensar o seguinte aqui, ó. Mercado vem, pivôzinho de alta, né? Corrigiu, renovou o topo, quebrou. Isso é o que? Falha de tendência, ó. Ou change of character, né? Ou é um choque aqui, porque ele tem esse pivô, depois o mercado quebra a estrutura e cai. Então esse fundo, ele passa a ser um fundo, uma região de bipolaridade. Tá certo? Ele é um fundo de um pivô. E aqui, nessa região aqui, exatamente essa região aqui, a gente tem muita ordem, a gente tem muita gente que comprou ali. Então, psicologicamente, ali vai ser uma região de muito interesse. Então, passa a ser agora a nossa região de interesse de negociação, esse fundo. Tá certo? Agora a gente vai ter essa região aqui, eu vou manter ela, eu vou só atualizar ela para esse topo que renovou um pouco. Beleza? Mas lembrando que é a mesma região. Essa aqui eu não retiro. Esse canal de tendência aqui sai porque já perdeu a frequência, o mercado foi embora para outras frequências. E isso, no nosso 10 minutos. Aí a gente também vai ter esse order block aqui. Vocês vão estar vendo que lá no 30 minutos a gente também tem esse order block. Só que lá no 30 minutos, esse aqui order block do 30 minutos, ele já é um pouco maior. Aqui eu estou marcando a máxima do order block, tá? Como se fosse a banda superior do order block lá do 30 minutos. Ou seja, no fractal micro, eu não vou pensar em comprar no primeiro toque aqui, lá no 30 minutos, mas sim aqui em cima, no fractal micro, sabendo que é um order block do fractal maior. O dinheiro mesmo ele vai estar sempre no fractal maior, tá? Sempre no fractal maior. Então a gente sempre tem que pensar em fractal maior, fractal maior. E deixa eu colocar aqui no fechamento, que os fechamentos é a real importância. Beleza? Então é isso. Aparentemente o mercado hoje já definiu dois range. A gente está trabalhando na mínima de ontem, inclusive vou marcar a mínima de ontem ainda, tem que manter marcado, que é essa aqui, e a máxima, sempre pensar na máxima e mínima do dia anterior, sempre, 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 tá? Pronto, 10 minutos para mim já estão bem marcados. Perdão, essa questão de máxima e mínima eu não marco no 10 minutos, é porque eu já estou querendo chegar no outro fractal. Pronto, 10 minutos é isso. Eu vendo aqui
Ou eu vou comprar aqui na região de bipolaridade lá do 30 minutos, com média de 200 do 30 minutos. Pronto. Então marcado nossos 10 minutos. As regiões importantes. E agora a gente vai passar para os 5 minutos. Tá? Vamos passar por 5 minutos aqui. Tem muita região que já foi negociada, que o mercado já passou e já não é mais tão interessante pra gente. Ó, esse fundo aqui. Deixa eu pegar essa linha aqui pra não ter que fazer outra. Se ela for grande, vou tirar. Vamos marcar agora as regiões. Eu gosto de marcar sempre as regiões que ficam com muito pavio, tá? Você percebe que no fractal menor já passa a ser uma consolidação grande, né? Lá no fractal maior você vê que são alguns candles. É aqui que você percebe toda a estrutura, toda a manipulação, toda a negociação. É sempre no fractal micro. O fractal maior você vai ver que tem ordens grandes. O fractal maior você vai ver que são regiões longas. Quando você chega, você são candles, né, grandes, candles cheios. Quando você chega no fractal menor, você vai ver uma tendência. Se for um candle do fractal maior menor, você vai ver que ali é uma consolidação, que ali teve negociação, que ali foi uma manipulação naquele candle. Por isso a importância de você começar a ir para fractais micros, fractais menores. Você fazer tipo uma análise em cascata. Você começa lá do fractal maior, aí vai até o fractal menor, que vai ser onde você vai atuar no seu day trade. Essa é a grande importância, porque são os fractais maiores que vai estar o dinheiro, mas é no fractal menor que você vai perceber a manipulação daquele dinheiro. É onde o dinheiro está indo e é onde o dinheiro está saindo, certo? Então sempre focar nisso. Nos 5 minutos eu vou deixar essa marcação aqui, ó. Olha só nos 5 minutos para onde já vem a marcação, mais para a máxima ainda, certo? Então tá marcado esse último candle de alta desse movimento de pivô. Qual movimento de pivô esse é? Esse aqui, tá? Pronto. Vai ficar esse. Eu vou marcar aqui só uma linha para me dar noção que aqui é também a região de bipolaridade, tá? Só que você vai ver que daqui para cá são 700 pontos, vamos arredondar aí. Então é isso. Aqui nos 5 minutos eu só vou comprar se o preço vier aqui, só vou vender se o preço vier aqui ou aqui. Mas aí você chegar aqui, você vai vender no primeiro toque? Não. Se rejeitar, também não. Eu trabalho com microestruturas em fractais ainda menores e eu tenho que esperar o preço mostrar que realmente vai ter ali uma troca de mão, né? Uma troca ali de mão ali. O dinheiro vai sair da mão dos compradores, passar para a mão dos vendedores, vai criar uma espero criar uma microestrutura, formar uma microestrutura, nesse caso eu queria que formasse uma microestrutura de distribuição, para eu ver o preço cair, né? Então, e pensar em vender aqui. Do contrário, com muitas agressões e aumento de volume, a gente tem uma ideia de que o preço vai romper essa região. E qual é o nosso próximo ponto de parada? Seria essa região de order block aqui, certo? Então é isso, também 5 minutos para nosso day trade, vai ter essa região. A gente percebe também que nos 5 minutos ficou esse outro order block aqui, ó, tá? Só que eu realmente não vou marcar ele aqui, porque senão já começa a ficar com muita marcação e não é isso que a gente quer. Quando se tem muita marcação, você está marcando muita região, você é que vai querer ter muita operação. E não é esse tipo de profissionalismo que a gente quer ter. A gente quer ter do tipo de profissionalismo que a gente marque menos, que opere menos, mas que a gente tenha uma taxa de risco-retorno sempre positiva. Então é isso. Não vou marcar, mas também sei que aqui é uma região importante, que se o preço chegar, aí eu posso realmente. Se o preço chegar aqui, ele travar e consolidar, aí eu vou e projeto, porque eu sei que o preço está trabalhando nesse range, nessa linha de preço aqui. O mercado trabalhando nessa linha de preço. Pode ser que daqui também o mercado ele venha rejeitar, ou pode ser que ele acumule aqui, distribua aqui e venha buscar liquidez nessa região de bipolaridade, fazendo o teste, ou até aqui mesmo para depois o mercado pensar em cair. A princípio o mercado está neutro, levemente baixista, né? Aqui é o pregão de hoje já, mas é bem isso. A gente percebe que tem muito volume de negociação, tem bastante agressão na venda, mas também ninguém é comprador, ninguém é vendedor. Então é chato demais, ninguém mexe.
5 minutos também tá ok. Agora a gente vai vir no nosso gráfico de 15, tá? Nosso gráfico de 15, a gente tinha coisas importantíssimas para fazer. E eu voltar tirando os estudos do nosso gráfico de 15 minutos. Então permitam-me rapidão. Preciso de um VP aqui. Agora eu vou marcar essas regiões, certo? Tem pessoas que marcam só outras regiões, eu considero várias. Eu considero várias, beleza? Agora é só Ctrl C e Ctrl V. Vamos puxar para outras regiões que a gente considera importantíssimas. Ok. Aqui a gente tem, olha só que legal, nós temos uma LVN bem aqui. Tem pessoas que não sabem o que é isso, tá? Tem pessoas que fazem estudo de volume profile e falam para vocês só do que é o POC. Ah, aqui é o ponto de controle. Você vai marcar isso aqui e vai marcar o ponto de controle. Tá. E esses outros nó de volume que são? Então tem que procurar saber o que é isso. Pronto. Então a gente vai ter esses HVNs nesse volume profile, porque eu não quero marcar os outros. Porque aqui a gente vai ter mercado aqui, para mim que importa é o mercado de agora. Tá certo? Ó, 15 minutos a gente tem um pavio bem grande, né? Deixa eu marcar aqui agora o volume profile de ontem. Uma região importante para máxima, né? Obviamente a gente vai estar nesse POC aqui. Linhas vermelhas. Para realmente identificar que é um ponto de controle. O que é o ponto de controle? O ponto de controle do volume profile. Na verdade, o que é o volume profile, né? O volume profile, ele é um perfil de volume. Ele é um volume que ele te diz o volume por faixa de preço, diferente do volume normal. Esse volume aqui, ó, diferente desse volume aqui, que ele vai te, ele te diz, tá? O volume profile te diz o volume por faixa de preço. Por exemplo, a região dos 142.900, ele vai dizer que teve um volume muito grande ali ou um volume muito pequeno, tá? Ele não tem tempo assim de 5 minutos, 2 minutos de volume, não, tá? Então é isso, é o básico que eu posso estar falando, beleza? E o que é importante para a gente marcar nesse indicador são os nós de alto volume. São os nós de alto volume. Espera aí que aqui é só pegar, copiar. Só o que é importante são os nós de alto volume e algumas regiões de nó de baixo volume, que são as LVNs, que são os Low Volume Nodes, que são as regiões que não teve negociação e tem uma grande chance do preço chegar nessas regiões e o preço ser rejeitado nelas, tá? É importante marcar todos os nós? Não. Tem pessoas que gostam de marcar vários nós de volume. Para mim isso não são interessantes, porque você vai ter muita região de liquidez. E como já trabalho com muito time frame, muitas regiões, muita localização, acaba que se eu marcar tudo, eu não vou operar, né? Então a gente marca só aquilo que a gente acha que é interessante. Para vocês verem como é interessante isso, é que ó, não tem volume nesses candles aqui de 15 minutos, ó. O preço foi rejeitado, quando foi outro dia, mercado despenca. Eu vou estar marcando como LVN essa região aqui de máxima. Muito interessante. Então é isso. Vocês vão estar vendo que olha só como é importante essa questão de você analisar dessa forma. E você vai ver que a questão da confluência é importantíssima para sua tomada de decisão. Porque ó, essa HVN aqui,
ela vai confluir com aquela região de bipolaridade dos 5 minutos, do 10 minutos, do 30 minutos, com a média de 200 do 30 minutos, com a média de 200 do gráfico de 1 hora. Ou seja, quando você for operar no time menor, onde você aplica suas operações, cara, você vai ter regiões importantíssimas. Se você mostrar, beleza, tomou. Mas também se você não tomar uma decisão, você está sendo um burro. Com todo respeito, você vai estar sendo um burro, porque você tem confluência em vários time frames e você não vai clicar. O mercado financeiro é risco, e esse risco não tem como ser evitado. Você tem que assumir o risco. Poxa, você vai ter aqui inúmeras regiões. Vocês vão estar vendo isso aqui agora. Vocês vão estar vendo isso aqui agora. Ó, essa HVM Volume Profile coincide com essa região aqui de bipolaridade, que coincide com essa região de média de 200 e bipolaridade no 30 minutos, que coincide com essa região aqui de alto volume. Isso aqui eu não falei para vocês o que é, mas é a região de alto volume do gráfico de 10 minutos, beleza? Que conflui logo aqui mais embaixo com a média de 200 do gráfico de 1 hora. Se o preço chega aí, você não vai fazer uma compra, você não vai clicar. É claro que você vai fazer outra análise, vai analisar volume, vai analisar a estrutura, a formação de preço, né? O comportamento dos candles, o que é que os candles estão dizendo, que comportamento é esse? É a urgência institucional em cima da região? Ou é só uma reação técnica do mercado? O mercado está vindo com exaustão, como é que está o IFR? Como é que estão os outros indicadores? Claro que você vai analisar isso. Claro que você vai analisar isso, tá? Mas só que você começa a fazer sua análise. Aí o mercado está chegando nessa região, você vê muita sobreposição, pessoas acumulando na região, no movimento de queda. Você vê o delta de agressão já diminuindo, perdendo a força, agressões sempre menores, abaixo de 10 mil, volume divergente e FR divergente. O mercado se acumula ali um pouco, faz uma acumulação, começa a ter muitas sobreposições, sempre defesa na mínima, sempre pavio na mínima, sempre pavio na mínima. Aí você realmente tem que fazer uma compra ali, tá? Lembrando que isso não é indicação nenhuma para você comprar nessa região quando o preço chegar. Isso aqui tô falando assim, basicamente mostrando o que eu utilizo, tá? Quando eu falo assim, se você não clica, você é um burro, não é que eu tô dizendo que é para você clicar, não, tá certo? Não é para você, não é para você clicar, você clica de acordo com a sua análise, pelo amor de Deus. Então agora a gente vai passar para o time frame de 30 segundos, beleza? Mas aí você pulou do 15 minutos para 30 segundos, não. Eu marco essa região de volume profile no gráfico de 15 minutos, porque além da gente ter marcações diárias, né, com o volume profile no perfil diário, eu gosto de colocar no 30 marcar pelo 15 porque os candles são maiores e não fica com tanto ruído. Só que eu coloco no minuto, porque no minuto você vai ver o preço trabalhando na região de forma com a qual você entende a manipulação ali. Por exemplo, aqui agora, nesse exato momento aqui no gráfico de 15 minutos, a gente está no POC de ontem e o preço está com muita sobreposição comprador aqui, compradores pressionando. Se eu colocar aqui agora no gráfico de 15 minutos, se eu colocar aqui no gráfico de 15 minutos, opa, perdão, peraí. Se eu colocar aqui no gráfico de 15 minutos, a gente não consegue ter essa noção que o mercado está acumulando por aqui, ó. A gente vê um pavilhão grande, outro pavio pequeno, a gente diga, no 15 minutos não está tendo sucesso, porque um pavio desse tamanho o preço não rompeu ainda. Só que quando você passa para um time frame menor, você percebe essa estrutura se formando, essa acumulação se formando dentro de uma região de ponto de controle, certo? Ó, e aqui essa linha aqui, ela é a área de valor, é a área de valor da distribuição padrão do volume profile. Olha, saldo de agressão subindo, a gente pode ser que a gente tenha um rompimento. Só que aí é que tá. Quem é que tá agredindo e quem é que tá segurando e tá mais forte do que quem tá agredindo, entendeu? Então é isso. Se o comprador tá agredindo, mas não tem sucesso, então quem tá fraco nesse momento é o comprador. Beleza? Porque ele tá agredindo, mas não consegue ter sucesso em romper a região. Então, quem gasta mais dentro de uma região é quem está em desvantagem, certo? Então é isso. Agora a gente vai passar para o gráfico menor. Nesse gráfico menor aqui, eu marco muitas microestruturas de mercado, tá? Consolidações. E também eu marco aqui a
as regiões de cálculo de volatilidade, tanto para o índice quanto para o dólar, mas no momento dando mais atenção a índice, beleza? Aqui eu transfiro os estudos para Excel. Deixa eu apagar aqui os estudos do 30 segundos. Deu um minuto. Ok. Aqui eu passo os estudos para Excel, tá? Eu venho em um gráfico diário. Eu venho aqui no gráfico diário, coloco no fractal diário. Eu pego os estudos e... Eita, povo brabo da bexiga. Aí eu venho aqui. Você é minha esposa com o irmão mais novo dela, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu venho aqui no gráfico diário, copio tudo e vou lá no Excel e eu faço o cálculo de volatilidade aqui no Excel mesmo, certo? Pronto. O cálculo já faz automático no Excel para mim. Então a gente vai ter hoje uma variação possível para o mini índice de 1411 pontos. Aí eu venho aqui, pego uma linha horizontal, venho no ponto de abertura, certo? Deixa eu colocar a linha de tendência aqui. Que só clicar ela já fica horizontal já. Venho no ponto de abertura e vou projetar quanto? Vou projetar 1411 pontos para cima. Arredondar para os 15, né? 1415. Venho aqui agora, projeto para cá essa expansão. Projeto para cá também essa expansão. Aí vocês vão estar vendo que essas regiões, vocês vão estar vendo que essas regiões elas vão confluir também com outras regiões que já estão marcadas em time frames maiores, certo? Então você vai estar com confluência demais. Você vai ter muita confluência. Você vai deixar tomar stop? Não, você vai tomar stop sim. Quem disse que você não vai tomar stop? Em alguns momentos vai sim. A gente teve um rompimento, ó. A gente teve um rompimento, lembra? O comprador estava agredindo, a gente teve um rompimento. Agora o que acontece é o seguinte, rompeu, beleza, mas se manteve, entendeu? Tem que ver isso aí. Então tá marcado a região de cálculo de volatilidade para hoje, certo? Ó. Um gráfico de 30 segundos, é aqui que a gente atua. Agora a gente vai vir fazer o que também? Marcar as máximas do dia anterior. Inclusive o cálculo de volatilidade já bateu quase com a máxima, beleza? Mas vamos marcar. Vamos marcar essa máxima aqui também. Eu gosto de marcar o fechamento, tá? E a mínima, só que a mínima já foi perdida, o mercado está trabalhando abaixo dela. Então a gente vai fazer o que? Vamos marcar a mínima do dia atual para a gente operar. E a máxima do dia atual? Não. Não quero marcar ela. Certo. Agora, olha só, essa mínima aqui vai confluir com essa região aqui de baixo, ó. Que eu já vou marcar ela também. No 30 segundos. Que é a região de consolidação, a região de acumulação onde o preço teve impulsão depois. Então, você pode marcar toda a região que o preço teve impulsão depois dela, tanto para cima quanto para baixo, você pode marcar e projetar para frente, tá? O preço tem memória. Ó, olha a confluência do cálculo de volatilidade com essa região. Se o preço for lá na região de cálculo de volatilidade, nós temos a região de cálculo de volatilidade. Opa, faltou deixar assim. Nós vamos estar sempre próximos aqui, ó. Nossa, pera aí. Aqui é a mínima de hoje. Ah, tá aqui, confluiu tudo mesmo. Pronto, a gente vai ter a região de cálculo de volatilidade com essa região aqui. Certo? Então a gente já vai entender. Aqui é a região de cálculo de volatilidade e região de mínimo importante, onde o preço teve algumas impulsões interessantes. Vou marcar esse topo aqui. Vou. Porque foi a partir daqui que o mercado já caiu com esse gap de baixo. Então a gente vai estar marcando toda essa região aqui, ó. Você sabe que também é máximo importante. Pronto. A gente vai atuar dentro disso aqui.
assim, nós também teremos, ó, a região do cálculo de volatilidade, ela vai coincidir com o quê? Com aquele order block lá dos outros fractais, ó. Ou seja, vamos estar muito bem confluenciados. Mais uma vez, cálculo de volatilidade, que é a região de order block, região de mínimas importantes. Vou marcar aqui? Não. No momento não. Para não ficar muito cheio. Olha lá no 15 minutos. Compradores falhando aqui, ó. Mas vamos ver, porque agora como ele rompeu o topo da consolidação, a gente vai ver agora se aqui eles vão testar para bipolaridade para dar o movimento de ativação de pivô, né? Agora fica aqui analisando o mercado mesmo, a gente não trabalha nesses ranges. A gente pode pensar em comprar por aqui ou aqui, uma compra mais desalavancada, fazer um teste de demanda nessa região, se o preço chegar aqui. Se o preço chegar com candles cheios de venda, volume alto, saldo de agressão alto, no DOM, no DOM, né? Eu acho que vocês não chegaram a ver aqui, ó. No DOM, deixa eu tirar aqui da frente. Aqui no DOM, pessoal. Não consigo mostrar para vocês, não consigo aqui. Aqui no DOM as ordens estiverem muito grandes na venda, os compradores não estiverem segurando, tá? Os compradores aqui muita ordem vendedora e o preço estiver caindo e os compradores não estiverem segurando, a gente não vai comprar naquela região do cadê? Tá na frente, nosso OBV ou OBS. Mas enfim, vamos voltar para cá. Mas a gente não vai comprar nessa região de mínima aqui do dia, se caso no Superdom os vendedores estiverem com ordens cada vez mais abaixo e os compradores não estiverem sustentando de forma passiva. Então fica sendo aí esse estudo para hoje, com todo esse contexto macro, que também vai servir para outros dias, todas essas regiões. O índice está trabalhando lateral, né, no nosso outro gráfico aqui. O índice está trabalhando lateral. A gente vai estar olhando aqui no gráfico de uma hora. Percebe-se isso, que ele trabalha de forma lateral, como se fosse até mesmo pode ser uma reacumulação, mas de acordo com o nosso OBV e volume, a gente pode estar realmente tendo aí um momento possível de uma distribuição de todo esse movimento. O mercado pode vir cair mais um pouco, trabalhar, até por conta dos contextos internos, né? E depois, quem sabe, o mercado subir novamente, marcar novas máximas históricas. É isso que a gente espera, que a gente quer que a economia ande bem. E se a bolsa sobe, significa que a economia está indo bem, pessoas estão comprando ações, estão investindo, está vindo dinheiro para cá. E é isso. Então, bons trades a todos, bom estudo. Olha que interessante é você ver toda aquela estrutura se formando em fractais menores e ver esse pavilhão aqui no gráfico de uma hora. Beleza? E olha esse volume. Um candle desse tamanho, com um pavio desse tamanho, com volume assim, na primeira hora a gente pode ter, tá? Um movimento de alta. A gente pode ter um movimento comprador aí. Beleza? Mas acontece de ter um pavio desse tamanho, depois o mercado cair, depois dele não tem problema. Mas você vê aqui no gráfico de uma hora, um pavio desse tamanho, depois o mercado foi de alta. Sempre acontece assim, ó, pavio bem grande no gráfico de uma hora, depois o mercado é de alta. E você vai ver isso muito, mas também vai ver muito um pavio bem grande, depois o mercado continua a cair. Então é isso. Observem isso também, que isso aqui é um parâmetro interessante para análise na primeira hora de pregão aí. Beleza? Um pavio desse tamanho grande a gente consegue ter, até porque ó, a gente tem esse movimento de queda no gráfico de uma hora e olha o volume decrescente no final, isso indica exaustão, beleza? Mesmo com o OVV indicando venda ali. A gente analisa esse contexto macro, mas o que a gente quer ver é no day trade ali, no dia que a gente pode fazer. Onde é que eu compro, onde é que eu vendo, onde é que eu não faço nada. Então é isso, é o básico, é assim que a gente faz. E valeu, tamo junto. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra de venda de nenhum ativo, absolutamente nenhum.